Atos 4, 32. Vamos ler até o 35. Vamos juntos, irmãos? Da multidão dos que creram era um e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Mas nossa concentração estará no versículo 32 e 33, especificamente no 32, quando diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus soberano, Tu sabes de todas as coisas, a nossa vida está na palma das Tuas mãos, nossa família, nossa igreja, tudo que temos e somos, está sob os Teus cuidados, e o Senhor sempre fala conosco, sempre presente na nossa vida, sempre nos guardando de todo mal. Fala mais uma vez, Senhor, e que a Tua palavra, ela encontre o lugar certo, e que esse lugar certo seja o nosso coração, que o nosso coração esteja completamente sensível à Tua voz, nesta manhã, para mim, para todos que estão aqui presentes, e para todos aqueles que me ouvem. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Se eu perguntasse para você o porquê a igreja existe, você faz parte de uma igreja, e a pergunta é, o porquê a igreja existe? Qual a resposta que vem à sua mente agora? Responda a si mesmo. Qual a resposta que vem à sua mente? O porquê a igreja existe? Essa pergunta ela foi feita numa pesquisa há um tempo atrás, uma pesquisa entre 1000 igrejas. 90% dos membros dessa igreja responderam a mesma coisa. Sabe qual foi a resposta de 90% dos membros? A igreja existe para satisfazer as minhas vontades. A igreja existe para atender as minhas necessidades. A igreja existe para atender as necessidades da minha família. Logo, se eu faço parte de uma igreja e eu não estou sendo beneficiado de alguma forma, se a minha família não está sendo beneficiada de alguma forma, então não vale a pena eu fazer parte dessa igreja, eu vou partir para outra. Ao passo em que 90%, também o mesmo número, de pastores, dos pastores dessas 1000 igrejas, a resposta desses 90% de pastores foi exatamente o contrário dos membros. Eles disseram que a igreja existe para cumprir o propósito de Deus, o propósito do evangelismo, da missão de Cristo, de espalhar o evangelho da Boa Nova às pessoas, aos lugares, às nações. E aí a gente percebeu no resultado dessa pesquisa que houve um conflito, porque a resposta da maioria das ovelhas foi completamente oposta, diferente à resposta dos pastores. E foi concluído de que as ovelhas da mesma igreja, elas pensam diferente do pastor. O pastor conduz a igreja com um propósito, e as ovelhas participam da igreja com um propósito completamente oposto. O povo pensando de um jeito e os pastores pensando de outro. À luz desse texto, eu quero meditar com vocês sobre esse tema. Uma só igreja, um só coração, uma só alma. Vamos juntos? Uma só igreja, um só coração e uma só alma. E o Espírito Santo, ele não desperdiça as palavras. Versículo 32 diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
E outra pergunta que eu faço para você é: o porquê que ele usa aqui as palavras alma e coração? Essas são duas palavras no grego, e a primeira palavra, que é a palavra coração, no grego significa cardia. Cardia, que é um órgão do coração. Mas no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra cardia é usada, ela é usada no sentido figurado. Ela é usada no sentido figurado. Nesse caso, então, o cardia aqui, ela é a sede dos nossos desejos. Ela é a sede dos nossos sentimentos. Ela é a sede das nossas afeições. Ela também é a sede das nossas compreensões, do nosso intelecto, do nosso entendimento, da nossa mente. Então, é uma palavra que envolve o ser inteiro. Envolve a nossa vida por completo. Ou seja, está falando, quando fala de coração, está falando daquilo que nós somos. Quando fala era o coração, está falando que havia uma unidade, o povo era a mesma coisa. Havia um pensamento, uma visão. Ou seja, fala do nosso ser por inteiro, daquilo que nós somos, da nossa razão, dos nossos sentimentos, das nossas afeições, da nossa volição, da nossa vontade. Então veja bem, quando Lucas usa aqui a expressão da multidão dos que creram, ou seja, daqueles que eram salvos, daqueles que faziam parte da igreja, eles tinham um só coração. Todos tinham um pensamento, todos tinham uma vontade, todos tinham um foco, um único objetivo, todos estavam olhando para a mesma direção. Não era cada um seguindo o seu caminho, não era cada um fazendo a sua própria vontade, não era cada um seguindo a sua rota, não. Todos estavam cumprindo a mesma missão, o coração era um só. Mas ele também usa aqui a palavra alma, e a palavra alma no grego é psique, da onde vem o termo psicologia. Só que na psicologia, na primeira aula de psicologia, que você vai entender o que significa a palavra psicologia, eles vão explicar que significa o estudo da mente, o estudo da alma. Mas aqui significa a psique, o princípio vital, tanto do ser humano quanto dos animais. Metaforicamente, essa expressão aqui é usada não apenas para abranger a vida natural, mas também para abranger a vida eterna. Quando fala de alma, biblicamente está falando de vida eterna. De tal maneira que quando se usava a expressão no Antigo Testamento, quando falava de uma alma, era a pessoa inteira, era o ser inteiro. Num dado momento foi dito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está falando de perder aquilo que mais importa, daquilo que vai durar a eternidade. Todo o teu ser, porque a alma significa todo o nosso ser. Nós, como seres humanos, nós continuamos existindo mesmo depois da morte física, porque depois da morte física, o que se deteriora é a nossa carne, não é a nossa alma. Ela continua existindo eternamente. E eu não quero aqui nessa manhã entrar numa aula de gramática grega, mas eu quero, com tudo isso, dizer para vocês nessa manhã, como pastor de vocês, que uma igreja tem um coração e tem uma só alma, quando todos os membros estão envolvidos por inteiro. Não adianta você se envolver pela metade. Não adianta você se envolver apenas uma porcentagem daquilo que você pode, daquilo que você é, do seu ser. Aqui não é a igreja do pastor Renato. Estou indo para a igreja do pastor Renato, essa igreja não é minha. Não é a igreja do diácono A ou B, ou do irmãozinho do líder A ou B. Essa aqui é a nossa igreja. Nós estamos indo para a nossa igreja, nós estamos participando da nossa igreja, nós acabamos de cantar louvores na nossa igreja. Por inteiro, completamente, todos nós, ela é nossa. Nós amamos a nossa igreja e vamos servir na nossa igreja. E nós trabalhamos com alegria
na nossa igreja. Ela é nossa. Amém, irmãos? E eu quero destacar à luz do texto, a princípio, 3 características dessa igreja, com um só coração, com uma só alma. E o texto diz que a primeira característica é que eles preservavam a unidade da igreja. Eles trabalhavam, eles se importavam, eles se esforçavam para preservar a igreja unida e não dividida. Olha a expressão que ele usa aqui: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E o que significa isso? Significa que esta igreja, ela teve uma compreensão do que é a unidade da igreja. Essa igreja conseguiu alcançar a dimensão desta compreensão. O que significa a unidade da igreja? Entender que não é estamos todos juntos sentados assistindo a um culto apenas, mas era algo mais profundo, era algo que ia além dessa simples compreensão. E essa igreja aqui entendeu isso. Entendeu que a unidade não é criada por nós, a unidade é criada por Deus, mas ela é vivida por nós. É Deus quem cria a unidade, e somos nós que vivemos a unidade. Deus cria a unidade da igreja, e nós temos a obrigação, o compromisso de viver essa unidade, de preservar. A unidade da igreja é uma obrigação que nós temos para preservar. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas faça por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A preocupação de Paulo aqui é tratar de 3 problemas sérios que podem acontecer aqui na igreja. E Paulo já se preocupava com isso lá. O primeiro problema que nós jamais poderemos deixar acontecer é eu e você enxergarmos somente o nosso lado individualmente. Ou seja, o irmão está passando por aquele problema, a irmã ou a igreja, pastor, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso. De problema já basta a minha vida. Ou seja, do irmão ou da irmã só querer saber aqui na igreja o que é bom para você. Então eu faço desde que aquilo não me tire da minha zona de conforto. Eu faço desde que aquilo não me desconforte, não me incomode. Eu até vou, estou presente, ou eu vou além, ou eu contribuo, ou eu faço isso, ou faço aquilo, ou dou meu talento, meus dons, mas não posso ir além disso. Então eu vou contribuindo, eu vou participando, eu vou fazendo, somente dentro das regiões que de uma certa forma, embora eu esteja doando, dando, mas de uma certa forma aquilo eu entendo que me traz benefícios também. Então precisa ser sempre uma via de mão dupla. Porque senão, o senhor sabe que pode contar comigo para quase tudo, mas para isso não. Então é a sua necessidade pessoal ou o seu interesse pessoal ser mais importante que tudo. E infelizmente tem muitas pessoas nas igrejas que pensam assim. O segundo problema aqui que Paulo trata é o problema chamado partidarismo. Ele fala isso aqui de vanglória e partidarismo. Nós podemos entender assim, talvez o partido de
de um ministério, partido de outro ministério, de um setor da igreja e um partido de um outro setor. Então a causa de um ministério não é a causa do outro. Então cada setor que defenda o seu. Então quando a causa é do outro ministério ou do outro setor, da outra área da igreja, não conte comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho a ver com aquilo que diz respeito à área onde eu atuo. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque quando se tem partidarismo dentro da igreja, isso destrói a unidade da igreja. Nós não podemos permitir. O trabalho de Paulo é tratar para que isso não aconteça. Mas em terceiro lugar, Paulo fala de um problema mais sério ainda, que talvez seja a mãe dos problemas. Ele fala aqui da questão da vanglória, da soberba, do orgulho. Todos os problemas dentro da igreja que destrói a unidade do corpo de Cristo têm como pano de fundo a soberba. Todas as dificuldades que acontecem, sejam relacionais ou não, pode ver que tem como pano de fundo a soberba. Isso não é de agora, isso é desde lá do início, desde a criação. Foi a soberba que expulsou Lúcifer do céu. O orgulho, a vanglória. E se você fizer um estudo dos personagens bíblicos, você vai ver que a soberba, ela é a raiz de todos os pecados. A soberba é o grande problema nas famílias. É o grande problema nos casamentos, é o grande problema nos relacionamentos, na sociedade, seja em qual área for. E também na Bíblia. A soberba é o pecado que destrói a igreja. E por isso, Tiago, ele vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos, ao mesmo tempo em que ele dá graça aos humildes. Mas, voltando para o texto, eu quero destacar aqui uma frase, que o texto diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E quando ele fala sobre isso aqui, ele não está falando apenas do dinheiro. Ele completa depois dizendo: tudo porém lhes era comum. Tudo porém lhes era comum. Para nós perseverarmos a unidade, nós precisamos amar uns aos outros. Só há uma maneira de perseverar, de preservar a unidade da igreja, é quando nós amamos verdadeiramente uns aos outros. Uma igreja sem amor é uma igreja sem Cristo. Uma igreja sem amor é uma igreja sem o Espírito Santo. Significa que se Cristo é o cabeça da igreja, esta igreja transborda de amor. Se o Espírito Santo se move nesta igreja, esta igreja transborda de amor. Mas se essa igreja não tem amor, ela não tem Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Veja o que diz em João 13:34. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se falardes em línguas. Amém? Não. Não amém. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se profetizares. Amém? Não. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se evangelizares. Amém? Não. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é o cartão de visita do crente. Mas é o amor ágape. Não é o amor humano. Não é o amor do homem, é o amor que vem de Deus. É o amor altruísta. É o amor que é capaz de abrir mão de si mesmo em favor do outro, em favor do próximo. Esse é o amor de Deus. E esse amor que é capaz de abrir mão de si mesmo em favor do próximo,
ele não tem muito a ver com sentimento, ele tem mais a ver com ação, com decisão. E é algo que vem de Deus, é um dom que Deus dá para quem Ele quer. E Ele resolveu dar para a sua igreja, para a verdadeira igreja. O mundo reconhece que Cristo reina na igreja hoje, se nós vivermos em amor. Onde a unidade do Espírito é preservada, ali existe amor. E onde há amor, há generosidade. O amor é generoso. O amor, ele é sempre abundante. Não existe medidas diferentes de amor. O amor, ele é sempre transbordante. O amor é sempre altruísta. O amor sempre pensa no outro, no próximo, no todo, mais do que em si mesmo. Imagina o amor de uma mãe por um filho. É capaz de dar vida pelo filho. Se tiver que comer a mãe ou o filho, que coma o filho, que passe fome a mãe. Esse é o sentimento de amor que a mãe tem. É mentira minha, irmãos? Porque é um amor puro. Esse é o amor de Deus, que sobrepõe o amor de uma mãe, maior que o amor de mãe. E esse amor de Deus é derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo. Generoso. Se a igreja cheia do Espírito Santo entender a unidade do Espírito Santo, um dos nossos maiores interesses aqui será atender a necessidade uns dos outros e não apenas olhar para o nosso próprio umbigo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou dar desde que aquilo não me atrapalhe os meus planos, a minha vida. Isso não é amor. O amor, ele não para até ele suprir a necessidade, ainda que aquilo lhe custe, ainda que você se doe por inteiro, ainda que você dê tudo o que você tem. Dá água para beber ao necessitado, dá pão para comer aquele que tem fome, dá roupa para vestir aquele que está nu, sabendo que quem está cuidando de você é o Senhor, Ele vai suprir a sua necessidade. E não faltará nada para você. Eu conheço pessoas que não conseguem estender as mãos para o próximo, por mais necessitado que ele esteja. E o medo da pessoa é dela passar fome, tendo ela tudo, porque Deus deu tudo para ela. Mas tem medo, porque um dia já passou fome. Então tem medo hoje de dar e repetir essa fase da sua vida. Talvez um trauma, mas certamente falta de confiança num Deus que provê, num Deus que supre, num Deus que cuida de nós. Falta generosidade, falta abundante amor. Veja na Bíblia quantos mandamentos mútuos nós temos. Aqui são poucos: amai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, e por aí vai. São dezenas. O interesse de Deus em que a sua igreja, que seu povo se preocupe uns com os outros, supra a necessidade uns dos outros, cubra a vergonha do outro, a nudez do outro, seja cura para o outro. E aqui, o que é lindo no texto, é que eles preservavam a unidade da igreja. Todos os que creram, diz o texto, eram um coração e uma só alma. E por quê? Porque no momento que eles creram, eles foram inseridos no corpo. No momento que eles creram, eles foram batizados no corpo. Então, eles que antes eram diversidade, agora eles não apenas são, mas também eles são unidade. Somos muitos, mas somos um. 2 Coríntios 12:12, olha o que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Nós formamos um só corpo. Quantos nós temos aqui nessa manhã? 150, 200 pessoas? Nós somos vários, mas somos um. Imagine se você olhar para um corpo humano, que aqui nós temos células, temos mãos, pés, temos pelos, temos um coração, mas nós juntos, nós formamos um corpo. E aqui dá para entender que não podemos ser de Jesus e ao mesmo tempo sermos desigrejados. Como hoje, já são mais de 10 milhões somente no Brasil. Ah, pastor, não faço parte de nenhuma igreja. Mas fica tranquilo, meu coração é de Jesus. Isso está errado. Porque você não anda pela rua, você daqui a pouco, daqui talvez, no máximo, uns 40 minutos vai estar indo embora. Você não vai chegar na esquina da igreja e encontrar um pé andando na rua sem o corpo. Eu tenho certeza o que você vai fazer se você passar em frente ao cemitério à noite e encontrar a mão andando. Ou você cai duro no chão, ou você corre. Porque isso não acontece. A mão não anda sozinha, nem um pé, nem um órgão do corpo. A gente vai para casa daqui a pouco, o pé não vai para um lugar e o outro pé para o outro. Não há como você ser de Jesus e não ser igreja. Porque você, não sendo igreja, está fora do corpo. E um órgão, um membro fora do corpo, ele é inútil, ele apodrece. O membro, ele só é vital, ele só pulsa a vida nele se ele estiver ligado ao corpo. Ele vai ser irrigado, o sangue vai irrigá-lo, vai dar vida para ele. E é isso que o sangue de Cristo faz em nós, que somos corpo, vários membros em um só corpo. O sangue de Cristo irriga a nossa vida e traz vida para a nossa vida, enquanto nós estivermos ligados no corpo. Não podemos ser de Jesus e ao mesmo tempo sermos desigrejados. Porque a partir do momento em que você é convertido, você passa a fazer parte do corpo. A partir do momento que você é convertido, você bebe do mesmo Espírito. Mas a grande lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a primeira lição, o corpo fala da unidade. O corpo é inteiro, cabeça, tronco, membros. Mas o corpo também é diverso. Somos diferentes uns dos outros. Temos rotinas diferentes uns dos outros. Temos expectativas diferentes. Temos planos diferentes. Temos temperamentos diferentes. Temos idades diferentes. Formações diferentes. Somos diferentes. Mas um pé não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Você é diferente de mim. Não pode dizer. Então diga para o seu irmão aí: eu preciso de você. Eu preciso de você. Você não vale muita coisa não, mas eu preciso de você. Você é tão diferente de mim, mas eu preciso de você. Amém, irmãos? Como entender Deus na sua misericórdia? Como entender Deus na sua graça? Como entender Deus? Ele salva pessoas tão diferentes umas das outras, e Ele coloca todas juntas num só lugar, e diz: amem-se, deem a vida uns pelos outros, cubra os outros, supra a necessidade uns dos outros, se importe com os outros, estenda as mãos uns aos outros, cure uns aos outros, não morda uns aos outros, não amasse, não quebrem uns aos outros, não explorem uns aos outros, não abusem uns dos outros, mas protejam. Todos diferentes.
E o soberano Deus põe todo mundo dentro de uma caixa maravilhosa e nos ordena amar. E o mandamento é esse: assim como eu vos amei. Então, irmãos, se queremos que a igreja de Nova Vida de São Gonçalo seja um só coração e uma só alma, quantos querem isso aqui? Um só coração e uma só alma. Então nós temos que preservar a unidade da igreja em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Segunda coisa importante que o texto nos ensina é que, além de preservar a unidade, eles estavam unidos no mesmo propósito. Diga comigo, eles estavam unidos no mesmo propósito. Imagine você um carro. Um carro, está lá as 4 rodas, tem um banco, a carroceria do carro tem motor, parte elétrica toda pronta, motor pronto. O carro está pronto para ser usado, está pronto para sair, está pronto para conduzir, mas esse carro não tem volante. Mas ele tem tudo, ele só não tem volante. O motor está funcionando, mas ele precisa de um volante. Ele precisa de direção. Será que esse carro sem volante chega em algum lugar? Chega, talvez até o portão da sua garagem, empurrado. Mas sem direção, ele não vai para lugar algum. E a direção da igreja é a missão da igreja. A igreja sem direção é uma igreja sem missão. A igreja sem missão é a igreja sem direção. Veja que o texto é muito claro. Atos 4, é o nosso texto, e 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. A igreja sabia qual era o seu propósito, seu objetivo, sua missão: dar testemunho da ressurreição. Cada membro sabia qual era a sua missão, o seu propósito, que era pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhar a Cristo. Então era uma igreja que tinha direção. Tudo bem, no primeiro momento os apóstolos tinham, mas no segundo momento, olha em Atos 5:42, que não eram apenas os apóstolos que pregavam, que cumpriam a missão, mas cada um, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa era a missão de todos. A sua missão não é vir à igreja, somente vir à igreja aos domingos, assistir um culto abençoado. Mas quando você volta para casa daqui a pouco, a sua principal missão está em vigor, que é testemunhar a Cristo, através da sua vida, do seu comportamento e, sobretudo, das suas palavras. Nós precisamos falar de Jesus às pessoas, falar de quem nós temos crido. Essa é a nossa missão. Então veja, o que dá rumo, o que dá direção para a igreja, para a gente compreender nessa manhã, é a gente entender o nosso propósito, é a gente entender a nossa missão. É isso que dá direção, rumo à igreja. E quando a gente prega o evangelho, Deus converte pessoas. Quando você fala de Jesus, as pessoas, Deus vai tocar no coração dessas pessoas e despertar a fé salvadora no coração delas. E você fala de Jesus e Deus converte as pessoas, e essa pessoa é transformada em filho e ela passa a adorar a Deus. Ela é transformada em um mero ser humano, de um mero ser humano, agora em servo. E ela passa a servir a Deus. Tudo começou com a conversão, a fé.
que veio pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo começa lá atrás, com a salvação, com a conversão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Eles precisam ouvir, eles precisam crer. Então, nós precisamos entender qual é a missão da Igreja de Nova Vida de São Gonçalo. E a nossa missão é ser uma igreja evangelizadora. Não apenas evangelizadora no sentido coletivo, como no próximo sábado nós teremos evangelismo, então vamos lá, um grupo nas ruas. Não apenas isso, mas sobretudo o evangelismo pessoal. Cada um que Deus colocar na sua vida, na sua frente, ao seu redor, é uma responsabilidade que você tem de manifestar Jesus a ele, apresentar Jesus a ele, falar do amor de Jesus para ele. E assim você estará cumprindo o seu papel. Caso contrário, você pode ser um membro da igreja excelente, e você pode passar a sua vida inteira vivendo em excelência no âmbito da igreja local, mas está afastado do verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, para terminar, em primeiro, uma só igreja com um só coração e alma. Eles se preservavam na unidade. Segundo, eles estavam unidos no mesmo propósito. O propósito de testemunhar a Cristo, falar do amor de Jesus para outras pessoas. Em terceiro lugar, eles experimentavam a graça sobrenatural de Deus. Veja Atos capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Se pudéssemos traduzir esse versículo, a melhor tradução seria: Deus estava sorrindo para eles. Deus estava sorrindo para aquela igreja. Deus estava sorrindo para aqueles irmãos. A palavra graça, abundante graça, graça aqui é charis, charis no grego. É uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. E aqui nós temos que entender uma coisa: que a igreja, ela não é empresa, a igreja, ela não é um clube, a igreja não é um hospital, a igreja é um local onde Deus se manifesta. É a casa de Deus, é a casa de louvor, é a casa de oração, é onde a presença de Deus age poderosamente, abundantemente, sobrenaturalmente. Igreja onde a presença de Deus não é respeitada, igreja onde a presença de Deus não é reverenciada, onde a presença de Deus não é manifesta, não é igreja. Se nós estamos conscientes de que Deus é o Senhor dessa igreja, nós precisamos respeitá-lo nesta igreja. Ele está presente aqui. Se você não vê, se você não sente, se você não percebe, isso é outro assunto. Mas isso não anula a presença dele aqui, porque aqui ele está se manifestando poderosamente em nosso meio. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Nós não podemos tirar os milagres de Deus da igreja. O sobrenatural de Deus tem que estar presente aqui nesse lugar, irmãos. Cada culto aqui nessa igreja, cada culto precisa ser um ambiente onde Deus se manifesta sobrenaturalmente com milagres em nosso meio. Nós não podemos anular isso. Em cada culto, em cada dia, em cada semana, em cada reunião, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, no nosso trabalho, a vida cristã é um milagre. É um milagre. Se você hoje está firme na presença de Deus, não é firme na igreja, mas em Cristo, testemunhando de Cristo, vivendo o amor de Cristo, glorificando a Cristo na sua vida, isso é um milagre que Deus faz em você. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos de pé por causa da graça de Deus.
E quanto mais a gente preserva a unidade, e quanto mais a gente foca na missão da igreja, e quanto mais a gente foca no propósito da evangelização, do testemunho pessoal, mais Deus sorri para nós, mais Deus se alegra em nós, mais Deus derrama sobre nós a abundante graça. E a graça se une à misericórdia, e a graça se une ao amor, e a graça também é poder. A graça é manifestação. Porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus, e é graça sobre graça. Irmãos, nós temos que orar todos os dias. Orar na igreja é tão fácil, mas você precisa orar cada momento da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na rua. Vida de oração. Nós precisamos buscar a graça de Deus todos os dias. Todos os dias você não pode deixar passar um dia sem buscar esta manifestação da presença de Deus na sua vida, sem desejá-la, sem querê-la, sem ansiá-la. Todos os dias, todos os dias. E tudo que acontecer aqui dentro, todos os feitos dessa igreja, tudo o que Deus já manifestou e está manifestando em nosso meio, precisa ser declarado: foi Deus quem fez, é Deus quem está fazendo. Tem um pastor abençoado, tem um diácono querido, tem a liderança maravilhosa, tem os participantes, tem os membros que chegam junto, mas acima de tudo é Deus. É porque Deus está ali, é porque Deus está neles, é porque Deus se move em nós. Tudo é para a glória de Deus. Foi Deus quem fez, é Deus quem dá. A glória é de Deus. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Você não senta no banco da igreja e espera o garçom chegar até você com uma boa mensagem, com um bom louvor, um bom culto, bom serviço. Todos nós somos mordomos, garçons no reino de Deus. Todos nós temos o compromisso, a obrigação de servir. Se você entrou nessa igreja, fez parte dessa igreja, faz parte dessa igreja, está pensando em fazer parte dessa igreja só para receber, seu lugar não é aqui. Sinto muito, porque isso não é uma função que participa do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de servos, e todos numa só intenção, servindo ao mesmo Senhor e servindo aos nossos irmãos, que são a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Estamos aqui para servir, amém, irmãos? Mas servir diferente, servir por amor. Não é servir esperando nada em troca, é servir por satisfação, por prazer, é servir por gratidão, porque o maior Senhor do mundo, o Deus único, Ele nos serviu grandiosamente, poderosamente, definitivamente, abrangentemente, quando nos deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nos conceder salvação, para nos livrar do inferno, da condenação, do pecado. Amar uns aos outros como Jesus nos ama. E quando você amar com o amor de Jesus, aí é que você vai conseguir entender o que é perdão. Aí é que você vai conseguir entender o que é humildade. Quantos topam, junto comigo, buscar isso como igreja de Nova Vida de São Gonçalo? Um só coração, uma só alma.
E você vai descobrir que nós somos uma unidade na diversidade. Nós temos um propósito, uma missão, que é a evangelização pessoal, um a um. E aí, irmãos, a graça de Deus abundante, a graça abundante de Deus se manifestará na nossa vida e na nossa igreja. Amém?